Será que essa foi a melhor party que a gente já teve de Ordem Paranormal? Acho muito cedo ainda pra falar, mas vamos decorrer principalmente com base no que a gente também já sentiu nos outros personagens, nas outras temporadas, fazer um comparativo por cima. E se você ainda não viu o episódio, sai desse vídeo, porque obviamente vai ter alguns pequenos spoilers, porque eu não vou só falar dos próprios jogadores, mas também vou entrar no bando dos personagens que eles estão interpretando. Então, muito obrigado se você ficou até aqui, mas se você não assistiu, melhor não ir. Então, vamos nessa, pessoal. Quem falou com vocês é o Lúcius e vamos ver o que eu, pelo menos, achei desses personagens. E vocês também podem comentar o que vocês acharam, o que fez vocês chamarem a atenção ou não. E tá tudo bem você não ter achado interessante. Eu vi muitas pessoas nos comentários não gostando de uma parte do episódio que foi o início, achando que foi meio repetitivo e arrastado. Eu concordo quem achou isso, mas eu não senti isso. Eu só senti depois quando eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre. Então foi um efeito diferente do que realmente sentir na trama de que o início foi arrastado e coisas do tipo. E também teve pessoas que acharam personagens desinteressantes, mas eu não senti essa questão. Primeiro eu vou falar da parte do elenco em si. A gente foi falando sobre cada um dos anúncios dos personagens, falando sobre quem eram os jogadores, o que eles já fizeram da vida e tal. Alguns eu conhecia mais, outros menos. Principalmente a gente cai ali na máxima de que a gente tem duas pessoas novas sendo integradas ao grupo do Ordem Paranormal, que é o Calho, o Calígrafo e o Cereal, ok? Que foram as pessoas que mais eu me concentrei nesse episódio em prestar atenção no que eles estavam fazendo e talvez em ver se eu gostava ou não do que eles estavam fazendo, por causa que é a primeira vez que a gente vê ele, tá? Enquanto já a Bia Moon, a Gabi, a gente já viu bastante deles atuando, e eu acho que não saiu muito, pelo menos, da régua a Gabi, né? Eu acho que a Gabi ainda foi muito parecida com outros personagens que ela já fez. Ela tem uma questão de ser muito investigativa, isso vai do jogador, não necessariamente do personagem que ela está. Então, ela foi quem tentou resolver os mistérios, conectar, enquanto o Abelha, eu já diria que o Abelha, ele vai pro lado muito mais cômico, mas ele sabe que existe momentos sérios e no momento sério ele não tá fazendo piada, ele vai pra cima mesmo e tal, e não acho que ele exagerou necessariamente na piada, então ele conseguiu dosar bem. E a estratégia que eu cheguei a falar pra vocês, que talvez a gente tivesse veteranos e novatos na mesa, para que as pessoas pudessem se ajudar, não estava 100% correta, mas apareceu algo semelhante. A Gabi, quer dizer, sempre estava ajudando o Abelha. Então, toda vez que ele tinha que fazer alguma coisa na ficha que ele não estava entendendo, ela chegava lá, apontava para ele, mostrava como era. Isso é muito bom para você conseguir fazer com que os players não precisem tanto sempre dar dica do mestre. Isso desafoga o mestre, que é quando o mestre precisa ficar ensinando a jogar todo mundo na mesa. Então, isso desafoga ele não precisa ficar tão ligado com esses micro detalhes, porque às vezes o jogador tá ali do lado ajudando. E a parte de baixo da mesa, teoricamente, a Bia Moon precisava ser a veterana ali. Porém, por ela não ter jogado muito Ordem Paranormal, ela jogou acho que uma temporada e deve ter jogado algumas coisinhas por fora ou não. Acabou sendo que o Calígrafo, por já ter mestrado Ordem Paranormal, por já ter acompanhado bastante o RPG, ele que tava comandando como veterano as pessoas aqui embaixo. Então ele que apontava ali o que a Bia tinha que fazer, onde que o Cereal tinha que fazer alguma coisa. Eu até acho que o Calígrafo deveria estar aqui no meio, por causa que ia ficar mais fácil para ele ajudar tanto o Cereal quanto a Bia, tá bom? Então talvez eles pensem nessa substituição se eles enxergaram esses micro detalhes, ok? Não é por uma questão de, quem tá no centro da mesa, não. E sim, para quem ele consegue ajudar, ele vai estar mais próximo para ajudar ambos dos dois. Tem até momentos que ele corrige mecânicas que o próprio Selbit, como mestre ali, tava se embaralhando nos pensamentos. Então eu gostei muito da adição do Calígrafo dentro da mesa, porque a gente tem praticamente ali um segundo mestre, uma pessoa que realmente sabe o que tá acontecendo na mesa, sabe como funcionam as mecânicas, e eu tenho essa sensação quando eu jogo, principalmente Ordem Paranormal, porque eu tenho o Tico, eu tenho o Oblitai, que sempre mestraram muito de Ordem Paranormal. Temos também os próprios jogadores que estão muito dedicados nesse sistema, como a Mione, a In e o Marcolino. Então, quando eu tô com uma mesa com eles, como mestre, eu sinto que eu tô desafogado bastante. Se eu errar uma coisa, um deles vai perceber. Se eu tiver dúvida numa mecânica, um deles vai saber. Então, isso é perfeito. Agora, antes de entrar nos personagens dele, eu só quero fazer um rápido comparativo de elenco, tá bom? Não tem a foto do elenco aqui, tem a foto dos personagens. Mas eu não sou tão dedicado a ficar
comparando as pessoas que estão jogando, os jogadores em si, com de outras temporadas, porque eu acho que depende muito mais da interpretação dos personagens que eles trazem à mesa, do que necessariamente quem eles são, ok? Eu não me importo muito com isso, porque eu não acompanho ninguém de Ordem Paranormal, pra quem não sabe, tipo, eu não assisto a live de ninguém, eu não assisto o conteúdo de ninguém de Ordem, a única coisa que eu assisto deles de Ordem é o Ordem Paranormal, e no máximo pessoas que fazem projetos grandes afora, que eu acabo acompanhando, como foi o caso do Hakim, né, que virou uma pessoa que eu acompanho muito o outro projeto dele, que é o Assimilação RPG, que tá lá em pré-venda na New Order Editora, e você pode usar o cupom de desconto Dados Mágicos, se você quiser comprar com um precinho mais acessível, tá bom? Mas vamos voltando aqui e continuando. Nós tivemos essa primeira temporada aqui formada pelo L Joga, nós tínhamos a Gabi Catuzzo novamente, nós tínhamos o próprio Luba, que é alguém que eu acompanhava ele bastante, então teoricamente tem uma pessoa aqui que eu acompanhava sim. Nós temos o Hakim e bom, vai passando entre os personagens e muita gente já tava chamando esse o melhor elenco do Ordem Paranormal, mas cara, a gente lembrar como era o entrosamento dos jogadores em Segredo na Ilha também era muito bom, mas também dependia muito do personagem. Eu acho que Desconjuração não, Desconjuração teve umas pessoas ali que eu acho que a gente não conseguiu ter um entrosamento perfeito, mas cara, Calamidade, principalmente focando no grupo dos heróis, não dos vilões. Eu acho que a gente tinha um entrosamento master. Pessoas que já tinham jogado bastante o RPG, pessoas que conheciam muito a mesa e foi bem melhor assim pra conseguir desengasgar e fazer a mesa ir pra frente. Eu sei que o elenco do Segredo na Ilha, muita gente ama. Eu gosto muito do Isdol. Adorei de como eles interpretaram, como eles puxaram os personagens, como eles se destravaram ali logo no primeiro episódio, que eu sinto que é uma das coisas que eu gosto bastante de Sdoll, é como é a formação do primeiro episódio, deles já sendo todos juntos, unidos desde o começo. E aí eu parto para coisas que é difícil de avaliar, como que é SMP, porque foi todo em inglês, então não consigo avaliar 100% esses negócios. E Natal Macabro que foi uma loucura, né? Uma confusão e tudo, mas eu lembro que muita gente gostou do primeiro elenco ali da primeira mesa. Mas, voltando agora e entrando nos personagens e o que eu achei de cada jogador interpretando, ok? Nós temos a Gabi como a Jai, ok? Já vem uma parte que eu vi algumas pessoas comentando, porque o Selbit no começo falam, não peguem os personagens óbvios, vocês podem ser subtilos, pegar personagens diferenciados, mas literalmente eles pegaram os personagens assim mais óbvios pra cada um. E a Bagi, então, utilizou a Jai. Eu achei tranquilo, não foi um personagem que me surpreendeu nesse primeiro episódio em nenhum momento. Porque é um personagem que não me incomodou em nenhum momento a atuação, o que ela fez, mas é um personagem que me lembra muito os outros da Gabi, me lembra muito a Karina, me lembra muito a Liz, na parte de que ela tá tentando ser a pessoa investigativa da mesa. E beleza, isso faz parte de quem é a Gabi, então ela sempre vai tentar trazer isso pros seus personagens, mas não deixa de ser alguém que não me surpreendeu em nada, não me trouxe nenhuma grande novidade dentro da mesa. As participações dela que me ressaltaram os olhos, que eu falei, caralho, aqui a Gabi mandou muito bem. Foi o bate-bola com o Dalmo ali, quando eles ficavam um jogando pro outro, no meio de piadas e no meio da conversa, que eu achei bem construído, ok? Mas tirando essa parte, quando o Jai tava lá dentro do quarto dela, né, do hotel, e foi procurando as coisas, foi pegando algumas coisas. Ah, e eu falei ela. Ah, tá bom. Porque eu sei que tá tendo uma treta no Twitter sobre chamar a Jai de Elo, mas o próprio Selbit falou que você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Vamos ficar tranquilo com essa parte, tá bom? Mas a Jai, quando tá lá procurando e as coisas e tudo mais, não me surpreendeu muito, deu umas olhadas, ela tentou até procurar no rótulo do vinho se tinha alguma coisa escondida. Isso vai muito da Gabi, de achar que tudo tem um mistério, tá? Mas ela teve esse momento e depois já foi junto com o Down, foi junto com os outros, e aí não teve nada que me surpreendesse. Então, entramos aqui na nossa bela Kemi, ok? Interpretada ali pela Bia Moon. Eu gosto bastante da Bia Moon, é uma pessoa que desde ali do primeiro episódio de Sdoll me chamava uma atenção. Eu não lembro na época, porque a minha crítica e a minha cabeça vai mudando perante o tempo, mas eu acho que no primeiro episódio eu não tinha gostado, se eu não me engano, da interpretação da Bia Moon.
se eu não me engano, no primeiro episódio, no meu primeiro review, quem quiser ir lá ver, meu primeiro review de Segredo na Ilha. Eu acho que eu não gostei da Bia Moon. Eu tenho na minha cabeça que talvez eu fosse o caba chato que falasse que ela tinha piada demais e que isso era bom, talvez, mas foi um dos personagens que eu mais gostei no final da trama, junto ali com o Olivier mesmo, que, assim, pra mim, nos últimos momentos arrebentou. E pra mim também tem a parte negativa de que eu não gostei tanto de Sinais de Segredo na Ilha e não gostei dos outros personagens ali. Então, meio que, tipo, foi fácil também escolher a Bia Moon na época como melhor jogadora ou melhor personagem ali sendo interpretado. Mas mesmo assim, eu acho que ela me surpreende, por causa que cada um aqui teve a sua forma de ver o que que aconteceu consigo mesmo. Então, teve jogadores, e a maioria foi nesse aspecto, né? Então, Dalmo foi nesse aspecto, a Jai tava nesse aspecto, o Aguiar tava nesse aspecto, de que eu não sei o que é isso que eu estou controlando, mas não sou eu. Então é quase como se uma outra mente que veio do além fosse colocada naquele corpo, e não necessariamente que eu sou aquele corpo. Só que duas pessoas interpretaram dessa forma, que você é sim aquele corpo. A Kemi, que começa ali em alguns momentos, a Bia Moon traz a questão de eu acho que eu sou psicopata, eu devo ser psicopata, eu acho que eu sou paranoica com as coisas, então eu tô me redescobrindo quem eu sou. Enquanto os outros jogadores estavam querendo descobrir quem é esta pessoa que eu estou controlando. E o labirinto, que também foi nessa situação, né? No caso, o Calígrafo puxou para essa ideia também de que eu sou essa pessoa e eu estou me redescobrindo quem eu sou. Então, cada jogador teve a sua interpretação, sua forma de trazer. E eu acho que a Bia mandou muito bem. Quando ela mata um personagem e ela não fica tipo, caraca, eu matei um cara, eu matei um cara. Não, ela ficou meio que tipo assim, eu mato gente. Tá bom, matei esse cara, eu não sinto remorso por isso, porque realmente parece que eu sou um assassino. Então, isso é o que eu faço. Eu não preciso ficar indo contra o meu ato, porque eu vou julgar o meu ato, porque é algo que eu faço. Eu só não me lembro por que que eu faço isso. Então, gostei de como trouxe pra mesa. Concordo com as pessoas que estão falando que é um dos personagens mais bonitos de todas. A nossa grande Kemi, ok? E por mais que muita gente fique com raiva de eu ficar comparando ela com a Letícia, não sou só eu, tem gente comparando aí. Não vou explicar quem é a Letícia, parece em Enigma no Medo. Teria 50 anos nessa campanha, muita gente falou isso, mas eu não desacredito de nada vindo do Selbit, ok? Não desacredito de nada vindo do Selbit. Acho personagens parecidos, não só no cabelo, mas na feição. Também tem algumas coisinhas que eu já trouxe em outras teorias sobre a Letícia voltar. Assistam um vídeo lá do Senhor Veríssimo. Teve um vídeo no Senhor Veríssimo, mais de 1 hora de teoria. Várias já estão sendo confirmadas nessa temporada. E o nosso mano Shizui trouxe a teoria da Letícia lá e ele complementa com vários outros aspectos que fazem a gente pensar na possibilidade de ser a Letícia ou pelo menos um parente, alguém próximo a ela dentro da temporada. E o tema caçadora de recompensa, esse tema de caçadora de recompensa que se arrependeu, ou melhor, que encontrou alguém no meio desse ato, que é o Dalmo, e se uniu a ele para conseguir fazer maldades e coisas cada vez piores, eu achei bem interessante. Eu acho que é um personagem que tem um plot por trás, tem camadas que eu acho que podem ser bastante ressaltadas dentro da mesa, e eu acho que vale a pena a gente continuar enxergando bastante a Kemi dentro do jogo, mas infelizmente o que eu acho que pra mim prejudica um pouco a Kemi é que ela é uma sniper, então na maioria dos combates ela vai ficar de longe, ela não vai conseguir ter tanto. Porque na maioria das vezes vocês vão ver essa questão. Quem é do corpo a corpo, quem é mais próximo ou ocultista, acaba sendo se saindo mais na mesa. Porque pensa só, a gente sempre gostou do Arthur, mas no combate a gente sempre esquece do Arthur, porque o Arthur sempre tava atrás, lá de longe com uma sniper. Pá, dava um tiro. Recarrega. Pá, dava um tiro. Na maioria das vezes era isso, a não ser quando ele vinha no corpo a corpo, criava o braço de sangue dele e ia pra briga. Eu achava muito mais legal e se ressaltava mais o personagem no combate quando isso acontecia. Adoraria que a Kemi fosse uma mestre das armas, tivessem várias armas. Imagina ela jogando com uma. Acho que talvez muita gente não sabe, mas é uma Kusaraigama, né? Que no caso é como se fosse uma foice com uma corrente. Cara, seria muito louco ela jogando a Kusaraigama de longe, puxando os oponentes, brigando com eles na distância também, mas tendo esse momento que é distância, mas também é um corpo a corpo. Ela virando lá pra longe, dando um tiro de sniper. Me fica pensando assim, cara, que ela tenha momentos no combate. Que tenham combates
onde ter um sniper vai ser útil, que tenha inimigos que estão muito distantes, né? Distantes a ponto de que ninguém no corpo a corpo pode fazer nada e a Kemi vai poder agir, que tenha momentos de assassinato, um momento que você, bom, a gente tem que matar essa pessoa, a Kemi vai lá, se posiciona em cima de um teto, mira de sniper, pá, dá um tiro, porque isso traz o personagem como um ponto mais focal dentro de um combate, do que normalmente é quando você tem um personagem que você pode engajar ele no corpo a corpo e meter a porrada, tá bom? Então nós chegamos no Dalmo. O Dalmo é alguém que. Vamos lá. Por mais que eu tenha ressaltado todos os aspectos de um personagem corpo a corpo, o Dalmo é o clássico tanque. E eu normalmente não gosto dos tanques, ok? Eu não tenho um grande apreço por qualquer personagem tanque. Balu, personagem tanque, não me chamava muito a atenção. Mas, ok, independente dessa questão de eu não gostar desses aspectos, focando no ponto de atuação, o próprio Abelha deu uma cara diferente pro Dalmo, até mesmo mais inocente, que eu acho muito bom, por causa que, no fundo, o Dalmo tem essa questão dele ter o axolotinho com ele, que representa a filha dele que tá doente. É um personagem que tem um grande potencial, mas eu não sei se a Abelha vai conseguir usar esse potencial. Com o passar do tempo, a gente vai acabar descobrindo se eles são os killers ou se eles são outra memória nos killers, se eles são a segunda chance dos killers com a mente resetadas. Mas toda aquela questão do quadro dele, um quadro que demonstra, na minha visão, o quadro que apareceu, eu vou até colocar na tela. O Selbit traz duas interpretações pelo esse quadro, uma sendo que esse quadro representa ele roubando esse ouro, e outra que ele tá guardando esse ouro. E eu gosto mais da interpretação do guardar. Por qual motivo? O baú, primeiramente, ele tá aberto, ok? E eu sinto que ele tá chegando para colocar o dinheiro. Mas ele não tá aberto porque ele arrombou para tirar o que tá lá dentro. É por causa que ele já não consegue mais fechar. Ele tá colocando dinheiro nesse baú que representa a ganância e ele tá começando a encher cada vez mais. E ele não consegue parar de continuar pegando dinheiro e colocando. Ele já tem mais do que o suficiente. Ele já tem o tanto em que o baú já não fecha, mas ele não consegue parar. E isso puxa muito dessa questão de que o Dalmo parece uma pessoa gananciosa, alguém que teve muito, conseguiu muito dinheiro, possivelmente pelos seus atos de assassinos ou coisas do tipo. Não sei exatamente qual que vai ser a construção, porque o Dalmo tem uma transportadora ali, tem um negócio de ônibus, mas não sei se ele chega a ser um funcionário, ou se ele é o líder, ou se ele conseguia dinheiro com assassinatos ou não. Porque a Kemi ganha dinheiro com assassinatos, né? É uma ligação que a gente pode fazer mais clara. Mas o que importa é que alguém que parece ter uma ganância por trás. Alguém que não consegue parar de acumular. E eu entendo a filha dele tá doente também. Então por isso que ele também não quer parar. Mas ele me parece representar aquele personagem que ele olha e fala: Não, não, não. Agora que eu comecei, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar acumulando. Eu não posso parar. Porque se eu parar, eu ainda não tenho o suficiente. Mas quando é o suficiente? Ele não sabe quanto é o suficiente. E eu não sei se o Abelha vai trazer isso pro personagem. Aí é que vem uma questão. Vai depender dos flashbacks, se realmente eles são os killers ou não, e com o que eles forem ganhando ali de informação. Mas se ele começar a puxar pra esse lado, que é uma parte mais séria, seria legal. Eu acho que o Dalmo teria mais camadas. Mas eu também gosto do Abelha fazendo o seu próprio Dalmo. O Dalmo que fica fazendo piada, que negocia no trânsito uma paçoca, sendo que possivelmente ele é um cara super rico, mas ele ainda tem essa questão. Talvez até a gente possa partir do negócio da ganância. Ele é o cara que tem muito dinheiro, mas é o clássico: eu tenho dinheiro, mas eu não quero pagar alguém pra fazer algo pra mim. Eu prefiro fazer eu mesmo por causa que eu não quero gastar, sabe? E a gente também pode puxar essa dualidade. Eu não acho que o Abelha fez isso por querer, por causa que eu acho que foi mais pra comédia do momento. Mas eu gostaria que ele continuasse a aplicar isso mais, que ele fosse percebendo que o Dalmo também tem camadas sérias. E, bom, por enquanto, é o melhor. Melhor não, mas é um dos melhores alívios cômicos que temos aqui. Porque todos os outros personagens que eu falei, como Kemi e Jai, não são alívios cômicos. E a gente sempre tem que ter alguém assim na temporada. E este é o grande Dalmo. Nós temos o Aguiar. O Aguiar. Não é que eu desgostei do nosso cara cereal, mas eu acho que ele tá ainda com muita. Por ele ser muito novato no mundo do RPG como um todo, eu acho que ele tá muito sem conseguir se entregar pro personagem. Mas ao mesmo tempo ele tá interpretando esse personagem que eu não sei de quem é esse corpo não é meu, e eu tenho que entender o que ele é, o que tá ocorrendo. E ele tá seguindo mais o fluxo do que qualquer coisa
do que liderar um fluxo. Ele tá mais tipo, tá, pra onde a gente vai? Ah, vamos seguir esse sangue, vamos fazer isso? Ah, beleza, vamos. Ah, encontramos essas pessoas. O que que vocês acham? O que que tá acontecendo? E aí eles vão seguindo essa trama, ok? Mas eu gosto da dualidade de que a gente viu um Aguiar em Natal Macabro, que era uma pessoa terrível, cruel e tudo mais, pra vir pra um Aguiar que tá tentando ser mais fofo. Obviamente era uma desculpa, não aconteceu de verdade, mas a primeira forma que ele pensa de falar o porquê que ele tava sumido eu tava passando um tempo com meus cachorros, ficando de boa, sabe? Vivendo a vida. E aí, tipo, é totalmente diferente do Aguiar maluco, psicopata, assassino, que fica contando o tempo que a sua vítima dura viva, que a gente viu na outra temporada, tá bom? Então, pô, no geral, eu não tenho mais tanto a ressaltar do Aguiar, ok? Ele não teve momentos que também me surpreenderam tanto. Eu acho que tá ali no mesma questão do que eu comentei sobre Jai, né? Que não não me saltou aos olhos o personagem. E por fim, mas eu não vou demorar tanto, nós temos o Labirinto. Ou melhor, nós temos o Labirinto, o Carlos Birinto, Labirinto, nós temos o Não Sabemos o Nome e o Lauro Birinto. É muito bom, cara. Como eu falei, assim, igual a Kemi, o nosso grande calígrafo, ele tá interpretando um personagem que ele sabe que ele é esta estrutura de corpo, ele quer entender o que que ele tava fazendo. Mas ele joga um a mais pra esse personagem, ele joga ali uma complexidade na atuação corporal. Então, se vocês veem, o Calígrafo tá toda hora meio que se tremendo, meio que pensando: caraca, mano, esse personagem deve ser meio psicopático. Ele queimou o corpo dele todinho. Ele tem na cabeça dele pensamentos de rituais ocultistas. Então, pensa o que que seria interpretar um personagem que resetou a mente, que não lembra de nada, mas quando ele para pensar, ele fala: caralho, tem uns ritual aqui na minha cabeça, tem um símbolo que eu posso escrever. Cara, eu acho que eu consigo jogar raios pela mão. Se eu pegar uma energia de um celular e usar ela dentro de uma situação, eu consigo manifestar um poder disso aqui. Então, ele joga pra interpretação corporal que eu acho muito boa. Os momentos que ele fica de zoom olhando pro Selbit com os olhos hipnotizantes dele, você fica entendendo que ele quer dar uma master complexidade pro personagem. Eu entendo que algumas pessoas podem achar ele meio over nesse sentido, que ele vai se passar demais nesse negócio dele parecer um psicopata. Eu espero que ele não pegue do nada, assim, faça uma coisa maluca, como: ah, vou tentar matar a Agatha porque eu sou um louco. Eu não acho que ele vai fazer isso, tá bom? Eu só tô falando assim. Se ele fizesse um ato como esse, aí eu acho que seria o passar do ponto. Eu acho que esse personagem é psicopata, então eu vou fazer ele sendo um psicopata. É diferente de: eu acho que esse personagem é psicopata, eu sou ele, e eu tô tentando entender o porquê eu sou psicopata, por que que eu não sinto as coisas, sabe? Então, fica aí nessa questão de que ele não passe-se demais. Mas assim, por tudo que eu vi até agora, eu acho que o Labirinto realmente é o personagem mais complexo, tentou resolver as situações, conversou com todo mundo. Ele é o que tem o maior segredo por trás, porque nem o nome a gente sabe. E eu diria que entre ele e a Kemi, tá os meus dois personagens favoritos, pelo menos a partir do primeiro episódio, tá? Porque é o que eu tô avaliando, gente. Não tem como eu considerar que nos próximos episódios alguma coisa vai me surpreender com os outros. O que eu vi neste episódio é que realmente, pra mim, eu estou muito mais inclinado pra amar a Kemi, pra adorar o nosso grande labirinto. Eu espero que a gente só tenha mais desenvolvimentos, mais momentos desses personagens. E são os dois também que eu acho que foram, assim, um pouco esquecidos pelo combate, tá bom? Por mais que o Aguiar tenha dado ataques que eu acho que não deram muito dano, pelo que eu senti ali dentro do jogo, e o Dalmo acabou sendo o ponto-alvo no combate, por eu não me importar tanto com a narrativa do combate, do jeito que o Selbit faz, pra mim passou-se tranquilo o Labirinto ter jogado um ritual, ter feito uma coisa durante todo o combate, mas de qualquer maneira, eu acho que é isso. Não vou dar nota pros jogadores, às vezes eu dava nota pros jogadores, mas pros jogadores em si eu não gosto mais de fazer isso, porque o Selbit aguenta nota, o Selbit aguenta nota, quanto que eu quiser dar, tá tranquilo pra ele, como aspecto de mestragem. Mas os jogadores eu sei que podem acabar se incomodando com isso, pessoas que amaram mais um jogador do que o outro podem também se incomodar, então eu não gosto de entrar nesse aspecto de falar nota. Então, só falando sobre meus favoritos, é o Labirinto e a Kemi.
interpretado pelo Calígrafo e pela Bia Moon. E quem menos me chamou a atenção são todos os outros três com Dalmo um ponto acima, tá bom? Então acho que Aguiar e Jai são os personagens assim que eu mesmo me importei. E ali no meio a gente tinha o Dalmo pela questão da comédia e pelo potencial que talvez o Abelha possa abstrair do personagem. E, bom, é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o Lúcio Sanador, o maior vídeo até agora que eu já fiz nessa temporada. E fui.